Detroit Lions com sua primeira vitória nos playoffs desde a temporada de 1991. CJ Stroud, Jordan Love, sensacionais. Dak Prescott, Tua Tagovailoa espalhando a farofa para todos os cantos. Um abraço dos queridíssimos amigos do canal. Hoje vamos fazer um top 7, né, das coisas que mais me chamaram a atenção aqui no playoff de Wild Card. Muitas coisas legais acontecendo. E a primeira coisa, o Detroit Lions, cara, com essa grande vitória contra os Rams, foi o melhor jogo aqui dessa primeira rodada de Wild Card, 24-23, com os dois ataques brilhando na primeira etapa. E aí na segunda etapa, nenhum touchdown anotado, as defesas realmente melhoraram. Mas a coisa que mais me chama a atenção aqui é o Jared Goff. Toda a pressão de 30 anos estava nos ombros do Jared Goff, tá? Não só pelas falhas em anos anteriores na pós-temporada, 9 derrotas consecutivas, né? Desde daquela vitória em 1991, mas o fato que o time estava encarando uma equipe de Matthew Stafford, o quarterback mais prolífico da história do Detroit Lions. Um quarterback que foi embora de Detroit para tentar vencer um título lá em Los Angeles. Então teria sido um incrível balde de água fria perder em casa para o Matthew Stafford, sendo que foi também o primeiro jogo em casa nos playoffs desde a temporada de 1993, uma derrota contra o Green Bay Packers. E o Jared Goff foi lá, acertou 22 de 22 passes quando ele teve tempo para lançar a bola, né, quando não estava sob pressão, e conduziu uma vitória realmente maiúscula. E os Lions começaram muito bem o jogo ofensivamente, a torcida imediatamente se envolveu na partida e isso daí foi muito, muito legal. Então, parabéns aí pro torcedor dos Lions, o Jared Goff e também o Dan Campbell, né? Dan Campbell que sua primeira experiência como treinador foi lá em 2015 como técnico interino do Miami Dolphins, né? Os Dolphins decidiram deixá-lo embora, contrataram o Adam Gase para a temporada de 2016 e aos poucos ele foi crescendo e crescendo, recebeu sua oportunidade em Detroit e simplesmente transformou aquela franquia, né? Um time que não tinha autoestima, só derrotas, era uma piada, basicamente, a franquia do Detroit Lions. E agora o time está nos playoffs de divisão e vai ter mais um jogo em casa na próxima rodada e vai ser favorito contra o Tampa Bay Buccaneers. Simplesmente excepcional. Segunda coisa que me chamou muita atenção, esses jovens quarterbacks detonando. CJ Stroud, calouro, né? Jordan Love em seu primeiro ano como titular na NFL. Grande vitória do Houston, que era uma vitória que eu não entendi porque o Cleveland era favorito por 2 pontos nessa partida, né? A gente viu até no Povo Paulo, eu achava que Houston ia vencer por um touchdown, né? Meu placar foi 27-20, acabaram vencendo por muito mais, por 31 pontos, né? Então, grande vitória e o CJ Stroud é um dos quarterbacks mais frios da liga. Ele, pra mim, já é um quarterback top 10 na NFL. Uma temporada e eu já encaro... Esse ano ele foi um top 5, né? Esse ano, então eu tô até sendo conservador. Óbvio que a gente precisa de várias temporadas pra gente avaliar, geralmente, pra gente avaliar um quarterback, mas, cara, desculpa. Imediatamente eu já vejo que esse cara vai ser uma estrela na liga. 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 7 de 8 sob pressão. Esses foram os números dos dois quarterbacks. Jordan Love também, 7 de 8, 3 touchdowns, foi excepcional contra o Blitz, então nada incomodou esses jovens. Agora, o Jordan Love não é um calour, ele foi draftado em 2020, ele ficou vários anos aprendendo atrás do Aaron Rodgers, né? E o CJ Stroud enfrentou a melhor defesa da NFL em jardas cedidas e foi muito, muito bem. Então, que transformação do Houston Texans. Segundo pior time da NFL no ano passado, se pega um quarterback, né? Tem um draft, você pega o seu quarterback, você pega o seu pass rusher, o Will Anderson, você pega um novo treinador. Quando você manda bem nas posições mais importantes, você vai ter chances, né? Laramie Tunsil, left tackle, enfrentando Myles Garrett, um dos melhores pass rushers da NFL.
Laremy Tunsil dominou. Você precisa de um left tackle dominante. Você precisa de um grande quarterback. Você precisa de um grande pass rusher. E você precisa de um excelente treinador, né? E o Houston Texans teve tudo. Tudo isso nessa temporada, venceu a divisão e agora venceu um jogo nos playoffs. Você sabe que lá na Stake tá pagando 31-1 para Houston vencer o Super Bowl, né? É o time com menor chance entre as 8 equipes. Então ainda existem muitos céticos, né? Eu acho que Houston vai vencer o Super Bowl. Não acho, mas eu acho que o time pode ser competitivo contra o Baltimore Ravens. E se vencer aquela partida, quem sabe, né? Então 31-1. Né, o Houston Texans está pagando nesse momento para vencer o Super Bowl. Na pré-temporada a gente estava pagando 1.000-1, alguma coisa assim, uma coisa simplesmente bizarra. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre o Jordan Love. Né, eu lembro em 2020, quando ele foi draftado na primeira rodada, muita gente reclamou, muitos torcedores dos Packers querendo wide receiver. E eu falei, gente, não é assim que funciona, não é uma posição premium, a posição de wide receiver. Você acha vários recebedores aí depois da primeira rodada e você vê os recebedores do Green Bay Packers, né, o Romeo Doubs e o Jaden Reed e o Dontavian Wicks, não foram escolhas de primeira rodada e todos vêm contribuindo em alto nível. Mas o Jordan Love, eu achei que nessa partida, especialmente na primeira campanha, ele acerta um passe no meio do campo, a torcida dos Cowboys obviamente estava muito envolvida no jogo, e ele consegue conduzir uma campanha de 7 minutos para touchdown, que já deu uma incrível confiança aí pro Green Bay Packers, e já colocou o Dallas Cowboys numa posição de muita pressão, né? Um time que tem 13 pós-temporadas seguidas agora, sem chegar a uma final de conferência. O Dak Prescott, a gente já sabia, 2 vitórias, 4 derrotas, e a gente vai falar um pouquinho do Dak daqui a pouquinho, 2 vitórias, 4 derrotas antes dessa partida nos playoffs. Ele tinha a pressão, 16 vitórias consecutivas em casa. Era uma obrigação pro Dallas vencer esse jogo. Então, campanha inicial maravilhosa, já para colocar aquela aguinha gelada na cerveja do Dallas Cowboys e dar um pouquinho de confiança aí para os visitantes, e foi uma grande vitória, né? Então, Love, desde a semana 11, incluindo esse jogo, agora tem 21 passes para touchdown, apenas uma interceptação, 7 de 8, 169 jardas, 2 touchdowns sob pressão nessa partida. Então, todo time busca um quarterback que vá sobreviver em estádios hostis, em momentos de pressão, e o Jordan Love vem mostrando que ele é esse cara. No início da temporada, ele teve altos e baixos, e é óbvio que a gente não tinha qualquer certeza do que seria o Jordan Love nessa temporada. Mas o time estava com campanha negativa, o time foi lá, buscou uma vaga na pós-temporada, se classificou e venceu o Dallas Cowboys, talvez o melhor time da NFL, jogando em seus domínios aqui nessa temporada, né? Então, uma vitória realmente maiúscula pro Green Bay Packers, que eu acho que, sem sombra de dúvida, encontrou seu quarterback do futuro. Brett Favre, Aaron Rodgers e agora Jordan Love. Como é bom torcer para a equipe de Green Bay. Bom, mencionei o Dak Prescott, né? A terceira coisa que eu queria destacar aqui, Dak Prescott e Tua Tagovailoa, né? Cara, é impressionante. Primeiro o Dak, né? E são 2 quarterbacks que realmente deixam a desejar na pós-temporada. Eu sei que foi o primeiro jogo aí do Tua, mas a gente já teve uma amostragem considerável em jogos importantes em todos os anos da carreira do Tua. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso, né? Mas recentemente até fiz um post aqui no nosso canal falando que o Dak e o Tua merecem as críticas. Bom, agora merecem ainda mais, né? O Dak não foi bem na partida. Nas primeiras 4 campanhas do jogo, que é quando você tenta realmente se estabelecer na partida, ele não teve nenhum touchdown e teve 2 interceptações. E a interceptação na reta final do segundo quarto, com seu time perdendo por 20-0, uma interceptação que foi retornada para touchdown, basicamente colocou um ponto de exclamação na vitória do Green Bay, que aí abriu 27-0. Tá? Então, foi toda a culpa do Prescott? Certamente não foi. A defesa jogou mal, a defesa não conseguiu parar o jogo terrestre, e parabéns também Aaron Jones, né? Aaron Jones que estudou no Texas, em El Paso,
Ok, é no college, voltando bom filho a casa torna, né? Voltando lá, comemorando na estrela do Dallas Cowboys, anotando 3 touchdowns terrestres, ok, Jones, hein? Sensacional. A gente até fez uma aposta que o Aaron Jones ia anotar um touchdown aqui nessa partida, e também fiz uma aposta que os Cowboys iam anotar mais do que 29 pontos, as duas bateram, né? Mas a gente foi de Cowboys vencendo, eu tinha convicção que os Cowboys iam vencer esse jogo, mas a pós-temporada é isso, cara, é extremamente imprevisível. Mas enfim, então a gente questiona aqui o Prescott e óbvio que a gente fica preocupado com o futuro dele em Dallas, se ele é capaz de vencer essas grandes partidas. Ele estava competindo pelo prêmio de MVP nessa temporada, dava a impressão que era um Dak Prescott melhor que de anos anteriores, e aí chega nos playoffs, ele joga mal, só que a defesa eu acho que teve uma performance realmente terrível, falta de comunicação em diversos setores, e o time sofreu essa lavada, né? E o Mike McCarthy, sinceramente, eu acho que não tem como você voltar com a mesma turma. Eu acho que você tem que fazer uma mudança na posição de treinador. Você vai segurar o Prescott, ok, eu consigo entender, mas alguma coisa precisa mudar em Dallas para a próxima temporada e nada vai mudar em Miami, aparentemente, para o ano que vem. E é uma decisão difícil também do Chris Greer, General Manager dos Dolphins, porque o Tua Tagovailoa liderou a NFL em jardas nessa temporada, né? Teve alguns jogos prolíficos, mas o Miami teve uma tabela, né, muito fácil esse ano. Os Dolphins enfrentaram os piores times da liga. Não times com mais derrotas do que vitórias, né? 7-8. Não, eles enfrentaram times 5-11, 4-10, né? Amassaram Carolina, Giants, né? Ganharam dos Raiders, um jogo apertado, até perderam para Tennessee, né? Venceram 2 vezes os Jets, 2 vezes o New England Patriots. Então, assim, foram grandes números do Tua. Mas na pós-temporada ele jogou mal demais, né? E a gente tem que questionar se o Miami tem um time para competir em janeiro, nesses estádios hostis, no frio. Tua não é um cara que ele tem um braço muito forte. O Patrick Mahomes tem, Josh Allen tem. Esses quarterbacks, eles são montados basicamente pro frio de Kansas City e de Buffalo, né? Para temperaturas hostis. O Tua não é esse cara. E o Tua já teve chances em sua carreira e falhou. 2020, último jogo da temporada regular, perdeu por 30 pontos, podendo levar o seu time aos playoffs no jogo em Buffalo, no frio. 2021, penúltima rodada da temporada regular, ele precisava de uma vitória contra o Tennessee Titans, fora de casa, temperatura hostil, tava chovendo, ele jogou mal demais na derrota por 34-3. O ano passado, contra o Green Bay Packers, num jogo muito importante também, no dia 25 de dezembro, no frio, tava muito frio em Miami, eu tava lá no estádio, 3 interceptações no segundo tempo, sofreu uma concussão, beleza. Mas mesmo assim, né, assim, a disponibilidade é um talento também, e o Tua sofreu lesões no ano passado. Então esse ano, aí o time perde para Baltimore, perde para Buffalo, num jogo terrível do Tua na reta final, teve também a bola nas mãos nos últimos 2 minutos, não conseguiu levar o seu time a uma vitória, o time foi pro wildcard, e aí contra o Kansas City Chiefs, ele foi lá e jogou muito mal, errou passes, eu sei que estava frio, mas também estava frio pro Patrick Mahomes, que foi muito eficiente nas tentativas dele, né? Então o Miami realmente precisa se olhar no espelho aqui e se perguntar, cara, a gente vai pagar o Tua? Ele vai pro 5º ano agora de contrato, eu ficaria com ele mais 1 ano, talvez, né? Eu acho que já é uma incógnita para mim. Não sei se esse é o cara que vai liderar os Dolphins ao Super Bowl, eu acho que não, né? Então, quantas temporadas que você precisa ver pro cara realmente evoluir e se tornar, sei lá, um estilo Jordan Love, um estilo CJ Stroud, que fizeram isso no primeiro ano deles como titular? Né? Então, quando não morde, quando é filhote não morde, provavelmente não vai morder depois. Ele tem talento, ele é muito preciso nos passes, quando ele tem um pouquinho de tempo para lançar a bola e quando a primeira leitura funciona. Mas indo já para o seu 5º ano na liga,
eu acho que a gente já deveria ter visto mais, especialmente em momentos críticos aí do Tua. Então eu acho que os Dolphins podem estar entrando aí num purgatório aqui nos próximos anos se eles ficarem com o Tua. Ok, bom para chegar na pós-temporada, não bom o suficiente para ganhar o Super Bowl. Bom, que tal o Philadelphia Eagles? Philadelphia Eagles perdendo aí para o Tampa Bay Buccaneers, né? Philadelphia é um time velho. Philadelphia é um time que chegou nessa pós-temporada sem autoestima, tá? Philadelphia é um time que perdeu 6 dos últimos 7 jogos e eu sinceramente acho que o Nick Sirianni perdeu o vestiário. E isso daí me incomoda bastante. Tá pensando aqui no futuro dos Eagles. Assim, o A.J. Brown não jogou, isso daí foi uma coisa ruim, obviamente, para Filadélfia, mas eu achei que os Eagles realmente foram dominados nessa partida, nas trincheiras, o Tampa mandou blitz até não poder mais, Filadélfia não teve ajustes, os wide receivers não fizeram ajustes aí nos blitz aí do Tampa Bay Buccaneers, e eu acho que isso daí é culpa da comissão técnica, e eu acho que os tackles perdidos de Filadélfia também isso daí é culpa da comissão técnica, né? Eles mudaram os coordenadores, né? O Jonathan Gannon foi embora ser o treinador do Arizona e o Shane Steichen foi embora ser o treinador do Indianapolis Colts. Eu entendo, mas o time estava 10-1 e a queda na reta final realmente foi uma coisa impressionante. Então, Darius Slay já está mais na reta final, jogou bem, mas não é um cara jovem. James Bradbury jogou mal nessa temporada. Não tem linebackers, né? Brandon Graham já tá na reta final. Fletcher Cox já tá na reta final. Então eu espero muitas mudanças lá em Filadélfia aqui nessa intertemporada. É realmente algo pra gente ficar de olho. Mas o time realmente desapontou aqui nessa reta final. E Tampa agora está na próxima rodada, e a quinta coisa que eu quero falar aqui é sobre Baker Mayfield, né? Baker Mayfield se tornou o primeiro quarterback da história dos Bucs a ter pelo menos 300 jardas e 3 touchdowns num jogo de playoffs. Tom Brady não conseguiu. 337 jardas e 3 TDs. Que história do Baker. Os últimos 2 anos foram absolutamente terríveis. Ele foi uma escolha número 1 no draft lá em 2018, sendo selecionado na frente do Josh Allen. Teve alguns momentos bons em Cleveland, mas não o suficiente para o time acreditar nele como futuro da franquia. E aí, esse ano em Tampa, óbvio que não foi uma temporada perfeita, né? 9 vitórias, ele jogou na divisão mais fraca aí da NFL, mas ele foi consistente. Foi o Baker mais consistente, acho que a gente já viu. Amadurecido, né? E jogou bem nessa partida. Sim, o Tampa vacilou em alguns momentos, poderia ter anotado touchdowns quando chutou field goals, também teve alguns sacks em algumas situações perto da zona de field goal. Óbvio que Tampa não pode fazer isso aí na semana que vem fora de casa, se quiser uma vitória contra o Detroit Lions, mas eu tô muito orgulhoso aí da volta por cima do Baker Mayfield. Achei que ele fez alguns bons passes que foram dropados também, né? Mike Evans dropou mal. Obrigado, Mike Evans. A gente tava com uma apostinha aí do Mike Evans, mais de 66 jardas e um touchdown. Ele dropou um passe aí de 50 que teria sido um touchdown. Estragou a nossa aposta, seu safado. O Mike Evans. E para você que quer fazer o seu depósito inicial lá na Stake, você ganha o dobro do seu depósito inicial com o código Povo Paulo, link aqui na descrição. Mas muito legal ver essa história do Baker Mayfield. O Tampa tinha chances de menos de 20% para se classificar para os playoffs antes da temporada, segundo a ESPN Analytics, né? E o time conseguiu a vaga e venceu o Philadelphia com ótima atuação do Baker Mayfield. Número 6, eu queria destacar a defesa do Kansas City Chiefs, né? Uma defesa simplesmente fantástica. E o Kansas City, ofensivamente, não vem muito bem nessa temporada. E eu sei que a defesa dos Dolphins estava completamente baleada, mas foram 26 pontos. E o time, se tivesse tido um pouquinho mais de competência nas últimas 5 jardas, né, do campo, provavelmente teria anotado uns 40 pontos nesse jogo contra Miami. Então a gente sabe que Kansas City é um time que cresce na pós-temporada, que tem um fantástico quarterback, extremamente experiente, junto com o Andy Reid, mas esse ano foi uma equipe defensiva. E o Steve Spagnuolo, coordenador defensivo, tá chamando cada partida que é impressionante. O Tyreek Hill encostou na bola em uma campanha.
Ele teve 2 recepções, 62 jardas, teve o touchdown. Eu sei que estava frio, mas a defesa dos Chiefs pressionou o Tyreek Hill na linha de scrimmage, como fez também na semana 9. É uma defesa agressiva. L'Jarius Sneed, Trent McDuffie, Drew Tranquill, linha defensiva, Willie Gay. Todo mundo jogando bem demais o ano inteiro. É um grupo que parece que melhora a cada partida. E agora os Chiefs vão viajar para Buffalo para enfrentar o Josh Allen e o Buffalo Bills, que eu acho que vai ser um jogo realmente espetacular. Mas a defesa de Kansas City amassou o Miami e continua amassando seus oponentes. É a melhor defesa da era Patrick Mahomes, né? Então, a gente olha para essa equipe de Kansas City, fazendo nossos drops dos wide receivers, e teve alguns, né? O Travis Kelce teve 3 drops nessa partida. Travis Kelce não é mais o mesmo. O jogo terrestre é ok. A linha ofensiva tem tido seus problemas. E tudo isso entra na equação, sem sombra de dúvida. A gente já até enfatizou esses problemas o ano inteiro. Mas quando você tem uma defesa dominante, especialmente nessa época do ano, em que faz frio e é difícil lançar a bola, né? Cara, você pode vencer batalhas defensivas. Você pode vencer batalhas defensivas mesmo contra bons ataques. O ataque do Miami foi o líder da NFL em jardas nessa temporada e o segundo melhor pontuando, tá? Então eu adorei o que eu vi dessa defesa do Kansas City Chiefs, que simplesmente não deixou o Miami Dolphins respirar. Josh Allen, olho em você aí na semana que vem contra essa defesa. E por falar em Josh Allen, espetacular o trabalho do Josh Allen. A gente conseguiu acertar umas apostas safadinhas aqui no Josh Allen, uma múltipla muito engraçadinha, mais do que 34 jardas terrestres, pelo menos um touchdown terrestre, mais do que 198 jardas aéreas e um passe para touchdown, né? A gente foi nessa múltipla e ela bateu porque o Josh Allen realmente é um espetáculo, tá? Os Bills correram para 179 jardas nessa partida. Foi a melhor marca do time desde 95, quando eles correram para 341 jardas contra o Miami Dolphins, num jogo que eu apreciei, né? 37-22 placar final naquela partida. Mas o Pittsburgh Steelers tem uma defesa que rouba a bola dos adversários e o time teve um saldo bem positivo em termos de turnovers nessa temporada, tá? E o Josh Allen foi lá e protegeu a bola. A gente fala do Josh Allen, nossa, o Josh Allen precisa proteger a bola. O Josh Allen, ele arrisca demais, ele comete muitos erros. E de vez em quando, é verdade, né? Mas ele parece que ele sempre dá a volta por cima no quarto período. Mas às vezes ele também protege bem a bola. E esse Josh Allen, se ele aparecer de novo, o Buffalo Bills vai ter grandes chances de representar a Conferência Americana no Super Bowl, tá? Então, ele realmente foi sensacional e nessa partida ele se tornou o segundo jogador da história a ter 3 passes para touchdown e 70 jardas terrestres numa partida de playoff, tá bom? Eu queria mencionar também outra múltipla que bateu aqui, né? Que tá o CJ Stroud, mais do que 244 jardas, um touchdown, interceptação do Joe Flacco e pelo menos 3 recepções e meia, né? Pelo menos 4 recepções, lógico, do Cooper Kupp e do Nico Collins. Essa múltipla também bateu no jogo lá entre o Houston Texans e o nosso queridíssimo Cleveland Browns. Ok, my dears? Então é isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal e vamos que vamos. A rodada de Wildcard foi um verdadeiro espetáculo e, de novo, para você que quer fazer o seu depósito inicial lá na Stake, você entra lá, aqui nesse link, você vai ganhar o dobro do que você depositar até R$500, para você brincar um pouquinho aqui nessa pós-temporada. Beleza? Deixa seu like, deixa seu comentário, falamos em breve aqui no canal. Valeu, tchau!